e acabou de começar mais um programa da campanha Junho Laranja Especial Pacto pela Vida, edição 2024. E o tema de hoje é direção defensiva. Você sabe o que é a direção defensiva? Sabe por que ela é necessária na segurança do trabalho? Não? Essa dúvida a gente vai tirar hoje, conversando com o Thiago Freitas e o Ernesto Almeida. Mas isso é daqui a pouquinho, porque agora a gente vai chamar a repórter Priscila Sampaio. A Priscila está novamente com um de nossos colaboradores para mostrar que caso aconteceu. O que ele tem para contar para a gente? Fala, Priscila, conta com quem você está. Oi, Ju, agora eu tô aqui com o Carlos Antônio, eletrotécnico daqui da BQ, que vai explicar pra gente a questão da direção defensiva, de dirigir por você e pelos outros, e como que ele enxerga essa questão da segurança no Junho Laranja. Carlos, como que você enxerga essa questão do Junho Laranja, aliado com a direção defensiva, dirigir por você e pelos outros, como que você avalia? Bom dia a todos. A direção defensiva, na realidade, todos nós fazemos. Precisamos ter responsabilidades no trânsito, precisamos obedecer às leis de trânsito e colocar a nossa vida em risco, não colocar o cinto de segurança, motoqueiro, motociclista, não colocar o capacete com a fivelinha. Isso são atos inseguros. E nós podemos mudar o trânsito com atos seguros, obedecendo os limites de velocidade e também as leis de trânsito. E é isso que eu tenho para dizer para nós. E você já passou por alguma situação que teve que usar a direção defensiva? Como foi que você lidou com essa situação? Sim, passei sim. Eu trabalhei 1 ano e meio dirigindo nesse caminhão e precisei ter a atenção necessária para não ocasionar um acidente. E nas temporadas de chuva a gente tem que redobrar as atenções. E isso é importante para cada um de nós. E o trânsito seguro é nós que fazemos. Beleza? Obrigada, Carlos. Ju, eu volto com você. Super obrigada, Priscila! E a Priscila, como sempre, super engajada no tema aí do Junho Laranja. Obrigada, hein, Priscila? E agora chegou o momento de vocês conferirem aquele nosso bate-papo com as pessoas, com aqueles profissionais que entendem do tema. Hoje é o Thiago Freitas, ele é engenheiro de segurança do trabalho na BIQ, e convidamos também o Ernesto Almeida, ele é agente de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio. E vamos falar agora sobre direção defensiva, uma prática essencial para prever e evitar acidentes no trânsito. Convidamos hoje o Thiago Freitas, ele é engenheiro de segurança na BIQ. Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Juliana. Bom dia. Mais um Junho Laranja, hein, Thiago? Quinta edição. Tudo novo. Bacana. E aí, para compor esse bate-papo, nós convidamos também o Ernesto de Almeida Lisboa. Ele é coordenador do setor de educação de trânsito da AMT, a Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio. Seja bem-vindo, Ernesto. Muito obrigado. Bom dia, Juliana. Bom dia, Thiago. Que bom que a empresa está abrindo esse espaço para que a gente possa conversar sobre trânsito. Beleza, e aí a gente separou algumas perguntinhas aqui para vocês, para a gente começar a conversar sobre direção defensiva. Mas antes eu gosto de fazer uma introdução perguntando um pouquinho sobre o tema. E aí, Thiago, eu começo contigo. Direção defensiva é um assunto que é sempre falado lá na BIQ? Com certeza, Juliana. A gente tem uma política, né, de estar sempre conversando, treinando e capacitando os nossos profissionais condutores, porque o trânsito hoje ele é uma guerra, né? Todo dia eles têm que estar ali preparado realmente para ir para uma guerra. Então, é um assunto que existe até uma política de reciclagem anual para que o assunto ele não venha cair no esquecimento. E, assim como a segurança no trabalho, a direção defensiva é um exercício diário. Então, a gente sempre está reforçando e enfatizando os cuidados para se evitar acidentes. Ernesto, há quanto tempo você trabalha na AMT e essa questão da coordenação da educação no trânsito? É algo bem importante para que possa se trabalhar essa educação com os motoristas, não só com os motoristas, mas para todos os envolvidos no trânsito, não é?
Sem dúvida. Eu tô como agente de trânsito há 10 anos, fazendo 10 anos esse ano, e como bem o Thiago falou, e eu vivencio isso, a gente realmente vive uma guerra no trânsito. Então, é, o meu trabalho como educador de trânsito, trabalhando na educação infantil, trabalhando com os adultos, com as empresas que já são habilitadas, é exatamente para isso, para que a gente melhorar, assim, os soldados dessa estrada. Bacana. Vamos entrar aqui nas perguntinhas. Como é esta percepção de risco de condutores em campo? Vamos começar assim já com essa pedrada. Vamos lá. Muito legal. Juliana, aí são duas vertentes, né? Percepção de risco, ela é um conjunto, ela não é uma coisa isolada. O Ernesto depois pode até complementar aí. Primeiro, a gente tem que trabalhar a questão da percepção, entender os cenários que eles estão ali envolvidos, perceber algumas situações, né? Além disso, quando ele perceber, ele saber nivelar ali se o risco é alto ou pequeno, né? Para ele saber ou diminuir, ou eliminar, ou controlar o risco. Então, para que eu consiga ter a percepção de risco, eu preciso ter esse conjunto, né? Não é uma coisa isolada. A gente, inclusive, já teve um episódio falando só sobre percepção de risco. Só sobre E aí a gente entra na percepção de risco da direção defensiva. Isso. E aí tem algumas situações que a gente costuma até levar para os treinamentos. Eu não tenho a mesma vivência que o Ernesto, lógico, né? O Ernesto aí, ele é bem mais capacitado do que eu para estar falando desse tema, mas eu também tenho um curso de instrutor de trânsito feito pelo Detran, né? Onde para que a gente ministre os treinamentos de direção defensiva, isso é uma exigência da BIQ. E aí a gente fala muito da questão dessa questão de perceber. Só citando um exemplozinho aqui para ficar didático para o pessoal que está assistindo a gente, por exemplo, se eu estou numa rua asfaltada, residências de um lado e do outro, uma bola vem na minha frente, quicando. Geralmente, né, o que é que vem depois disso? Ou vem uma criança, ou vem um terceiro que vai atrás desse objeto. Então, se o nosso condutor ele perceber isso, show de bola. Então, ele está percebendo o cenário que ele está envolvido, né? Aí, se ele mensura ali se é perigoso ou não, dá uma freada, ou reduz, ou ele realmente para o veículo para a pessoa ou pegar o objeto ou passar. Então, aí ele tomou a medida de controle, eliminou o risco, que ele parou o veículo, então aí ele teve realmente a questão da percepção de risco. Ele fez esse conjunto e conseguiu seguir sua viagem tranquilamente. Então a percepção é realmente isso, é entender os cenários que a gente está envolvido, saber controlar o risco que está naquele cenário e então seguir viagem bem, que é o que que todo mundo quer, né? Não ter acidentes. Ernesto, e aí o engenheiro de segurança da BIQ tá sabendo? Perfeitamente, está de parabéns. E utilizando até os pilares da direção defensiva, a gente tem o conhecimento, a atenção, a previsão que vai exatamente de encontro ao que o Thiago falou. Porque muitas vezes é isso, Juliana. A gente tem que ceder, mesmo estando certo, para evitar o acidente. E exercício dessa previsão que ele falou e exemplificou, como é o caso da bola, ou se você vai passando próximo à escola, você já tenta se antecipar a possíveis riscos no trânsito. Certo. E a gente, quando faz a prova do Detran, já para ser motorista, por exemplo, na nossa carteira normal de motorista de passeio, a gente já tem umas aulas sobre direção defensiva. Eu acredito para que os motoristas de caminhões e de empresas que trabalham com linhas vivas, como no caso da BIQ, já seja mais aprofundado ainda, porque você lida todos os dias, você trabalha dirigindo, né? Sim, com certeza. Até porque a gente costuma dizer que a cabeça do motorista, ele pensa assim, não, eu estou levando aqui minha equipe. Geralmente uma equipe de caminhão, 6, 7 pessoas. Só que ele não enxerga que cada componente daquela equipe ali tem uma família aí de 5, 6 pessoas. Então, dentro do caminhão, ele não está levando uma equipe de 5 pessoas, ele está levando uma equipe de 70, 80 pessoas. Então, o treinamento, o cuidado, ele é um pouco mais ali, mais crítico, mais
Complexo. mais complexo, mas sim, ele tem que ser dessa forma para ele trazer um resultado efetivo no trânsito. E aí, Ernesto, a direção Perfeitamente. defensiva ela já vem lá do Detran, daquela prova que a gente faz para dirigir, não é isso? E os motoristas de caminhões têm que estar mais atentos, né? Perfeitamente. Principalmente os profissionais que, além dessa atenção, eles sofrem muito com o estresse do dia a dia. Que, ao contrário da gente, que é passageiro de passagem, né? Eles são profissionais. Então, dia a dia, eles sofrem com o estresse do trânsito. Eles têm que estar altamente capacitados para isso. E aí são feitas capacitações, o Tiago, lá na BIQ, tem curso, tem capacitação, tem treinamento com esses motoristas? Tem sim. Nós fazemos anualmente o treinamento de direção defensiva, né? E em situações que peçam que a gente faça. Aconteceu algum probleminha, a gente pega o pessoal e recicla novamente. Porque, como eu disse, eu acho que eu vou repetir muito essa palavra. É um exercício diário, é um exercício que a gente tem que sempre estar ali cutucando, mostrando, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque, cara, não sei se até você comentou que estava vindo um acidente e tal, então, hoje é o que está acontecendo, é muito disso, é muito acidente, é muito problema, e se essa capacitação não for na mesma velocidade dos problemas que vem acontecendo, aí a tendência é piorar. E aí eu complemento uma pergunta como o Ernesto falou, da questão do estresse diário, certo? A pressa. Existe uma pressa do motorista de chegar? É preciso falar e lembrar que a pressa é inimiga da perfeição, então você não pode correr para chegar, vai estar ali tudo do mesmo jeito. Isso é verdade. Essa semana nós tivemos um paradão de segurança com as nossas equipes, principalmente, foi até legal, foi um motorista que pegou e falou. Ele dizendo que a pressa é inimiga da perfeição. Então, a pressa, na cabeça dele, eu acho que a analogia foi muito boa, a pressa é inimiga de Deus. Porque ele disse que a única coisa perfeita é Deus, né? Então, você está sendo inimigo da vida quando você está com pressa. Porque você deixa de ver sinal vermelho, você deixa de ver um sinal amarelo, você deixa de perceber os pedestres que estão envolvidos. E aí entra até a questão que o Ernesto falou. Às vezes, o cara... eu estou na minha mão aqui, mas eu tô na preferencial, mas quem tá vindo é um caminhão. Aí geralmente você pergunta, você quer estar bem, quer estar certo. Ernesto, aí eu te pergunto o seguinte, o Tiago falou das reciclagens e dos cursos que a BIQ tem frequentemente com os motoristas. Esses cursos, esses treinamentos, eles são obrigatórios ou não? Ou qual que é a visão de um agente de trânsito ao ver da preocupação com a segurança de todos os seus colaboradores, principalmente com o motorista e com os pedestres e os outros envolvidos no trânsito, né? Porque a direção defensiva, ela cuida do trânsito como um todo. Para um motorista profissional, categoria D, em alguns casos vai ser obrigatório alguns cursos específicos, como é o transporte escolar ou de transporte de carga perigosa. Então, a BIQ, eu acredito que ela cuida da reciclagem dos cursos para os seus motoristas. E, além disso, é importante ressaltar que, anualmente, eu sou convidado pela BIQ para estar junto com os colaboradores nas campanhas do Maio Amarelo, Semana do Trânsito, para que eu possa conversar diretamente com eles. E é uma oportunidade muito rica, porque eles têm um agente de trânsito lá no local, podem tirar várias dúvidas comigo. É uma oportunidade rica para mim e muito para eles também. E falando sobre o que o Tiago falou, essa questão da hora do acidente, eu quero colocar um índice aqui para vocês. A entrada e saída dos colaboradores é onde a gente tem um índice muito grande de acidentes. E isso se reflete em todas as cidades. Eu estive agora num fórum de segurança em Fortaleza e esse índice também é muito semelhante lá em Fortaleza. Entrada de colaboradores, saída de colaboradores, o índice de acidente é maior. Então, o que eu falo? Aceite o atraso. Se você está atrasado, não adianta você acelerar mais. Se você for perceber, aquele momento que você acelera um pouco mais, você ganha 5 minutos. De fato, não faz tanta diferença quando você está atrasado. Verdade. E mais pode fazer diferença com a vida, né? Esses 5 minutos, não faz diferença no trabalho, já é o atraso. Mas que pode fazer diferença com a sua vida. Tem até, Juliana,
um jargão que o pessoal utiliza, né? Os próprios eletricistas, motoristas utilizam. Você quer perder a vida, quer perder 1 minuto na vida ou a vida em 1 minuto? Verdade. Isso é muito pesado. Você Mas a gente precisa chamar a atenção das pessoas, né? Sim. E lembrar a todo mundo que está nos assistindo que a segurança do trabalho, ela não é para ser uma coisa chata, maçante, não é para você estar assistindo isso aqui com obrigação, porque a empresa demandou isso. É para você estar assistindo para contribuir com a sua vida, para cuidar do seu trabalho, para cuidar do seu companheiro de trabalho. E uma das coisas que é muito interessante, né? O pessoal não percebe, mas segurança no trabalho ela não tem saldo. Assim como a segurança no trânsito, quando eu falo segurança no trabalho, eu englobo tudo, né? Ou esse universo que a gente trabalha. Então ela não tem saldo. O que eu fiz ontem vai servir para hoje. Então eu tenho que trabalhar isso diariamente. Tem um programa que a gente tem na BQ chamado Só Hoje. Todo dia eu tenho que fazer o meu melhor. Todo dia eu tenho que dar o meu melhor. E tentar quebrar um pouco a autoconfiança, né? Sim. Porque eu acredito que a pressa, eu tenho aprendido, que a pressa e a autoconfiança são os inimigos para a percepção do risco. Yeah. E aí eu passo aqui para mais uma pergunta. O que é que pode ser o que é que pode ocasionar os grandes acidentes nos acidentes de trânsito relacionados ao trabalho? Tu quer começar aí, Ernesto? Ou quer que eu fale aqui do seu complemento? Eu tô sempre tomando a frente porque eu tô pertinho dela. Porque a autoridade, porque a autoridade aqui é porque quando eu tô aqui, aí eu tomo. Ernesto, vamos começar. O que pode ocasionar os grandes acidentes no trânsito, principalmente relacionados ao trabalho? Então vamos lá. Hoje o que a gente sente, a nossa percepção na fiscalização é que os maiores ofensores hoje são a velocidade. Trato de grandes acidentes de grande impacto. Então, eu sei que as vias estão sendo reduzidas a velocidade. Você pode se deparar vias de 60, que foram colocadas agora a 50, mas isso tem um reflexo gigante, tanto quanto no impacto do acidente, ou quanto no tempo que você tem para recuperar quando outro erra na sua frente. E outro ofensor muito grande na fiscalização hoje é a falta de atenção. E é claro, e falo de falta de atenção, tem um aparelhozinho que é ótimo, excelente, mas ele está tornando o nosso trânsito muito perigoso, que é o celular. Então, o celular é possível utilizar, desde que ele seja utilizado na função viva voz, ou você pare realmente o veículo para responder o seu grupo no WhatsApp ou para atender aquele telefone. Mas segurança deve ser colocada em primeiro lugar. Legal, então velocidade e falta de atenção, que pode ser causada. As pessoas ficam lá ali no celular respondendo, às vezes até o trabalho, né? Mas aí, como é que vocês indicam aos motoristas? Eu até complemento aí, antes até de responder essa tua pergunta, tá, Ju? Complemento que o Ernesto falou, que uma das coisas que não vem sendo comentado, e alguns treinamentos agora a gente está trazendo isso para a nossa realidade, é a questão também do emocional de quem está conduzindo. É um grande ofensor. Eu li um estudo de 2019 que diz que em vários acidentes, ou o cara estava com raiva, e aí ele deixa de perceber muita coisa e ele se acha o dono. Ou ele estava triste, ou ele estava ansioso, e essa parte emocional ela está influenciando muito. Tanto que já se equiparou ao que o Ernesto falou e a questão do celular. Então, qual é a dica que a gente dá para uma situação dessa? Cara, você não está bem. Discutir com alguém em casa ou discutir com alguém na empresa. Relaxa. Antes de conduzir a viatura, não adianta. A gente já comentou aqui, a pressa é inimiga da perfeição. Então, relaxa, dá uma esparecida, depois você pega o seu veículo e vai. Mas o teu estado emocional, ele interfere sim na tua forma de conduzir. E aí tem, além da questão, né, de acidente de trânsito em si, tem a questão que leva a outras, que é a questão da discussão, que aí a gente já viu aí várias tragédias que já aconteceu por conta de discussão no trânsito. Então o estado emocional também influencia muito nisso. Por que eu estou perguntando assim, Ernesto? Porque ao final dessa conversa da gente aqui, desse programa, tem um quiz na plataforma, certo? E aí todo mundo que está assistindo a gente tem que ir lá responder o quiz, e aí eu pergunto mesmo, deixo as perguntas aqui bem redondinhas para saber se o pessoal está prestando atenção.
Coisa boa. Ó, E aí eu vou pegando o passar gancho. para uma outra pergunta. E aí, gente, a cultura dos motoristas, ela influencia em ter ou não ter acidente? Com certeza a cultura do motorista, a cultura do mundo que a gente vive, ela interfere sim na forma de condução e na forma de que eu percebo algumas coisas. Você é condutora? Sou condutora. Há quanto tempo? Olha, eita, agora tu me fez uma pergunta. Eu sou bem nova, gente, mas há muitos anos. Já levou multa? Já levei multa. O que foi que te multou? Zona Azul me multa bastante. Zona Azul te multa. Quem te multou? O órgão de trânsito. Olha aí, o que foi que você respondeu? A pergunta foi quem te multou? Você disse que foi o órgão de trânsito. E aí é o momento que eu gosto de fazer um 360 na cabeça de quem eu estou conversando. Que é, você não percebe, e a grande maioria dos condutores não percebe, que quem multou ele foi a ação de descumprir uma lei de trânsito. É verdade. E não o guarda de trânsito, o pardal, como a gente escuta aí. Ah, não, a velocidade, como a gente escuta aí. Não foi eles. Foi a tua ação que te multou. Ernesto, e aí? Sou eu que me multo mesmo, né? Órgão de trânsito? É muito importante essa reflexão que o Thiago fez, porque muitas vezes é até natural do condutor apontar um culpado, e o culpado é quem fiscaliza, né? Só que ele precisa realmente fazer essa reflexão, se está andando na velocidade correta, se há o local que ele coloca para estacionar, se não tem uma proibição. Então, muitas vezes o condutor pode sim acabar com essa máquina de multas como a sociedade fala, desde que ele faça uma reflexão sobre sua conduta no trânsito e realmente não cometa as infrações. Que a gente fica com raiva, né, do órgão de trânsito. É normal, mas aí quando eu converso com vocês, aí não tem raiva, a gente tem que entender mesmo que é pela segurança. E eu acredito muito que a gente aprende, infelizmente a gente só aprende às vezes, né, quando sai do bolso. Né? E aí, quando a gente lembra que a gente pagou uma multa caríssima por isso ou por aquilo, e aí a gente passa novamente por um local, nossa, que eu tenho que ter mais atenção, porque eu já fui multado aqui. Infelizmente, essa é a cultura, né, da gente aprender quando coloca a mão no bolso. É a parte mais sensível do ser humano, né? É o bolso. Não é, Ernesto? E até falando sobre essa questão cultural, eu encontro alguns amigos que voltam da Europa, encontrei recentemente um amigo que voltou do Japão, e eles falam, olha, aqui no Japão a gente não pode andar em alta velocidade, ou colocar o braço para fora. Ou eu tive um amigo na Alemanha que disse, não, lá a gente tem que respeitar a faixa de pedestre, aqui não pode respeitar a faixa de pedestre. E no Brasil pode. No Brasil também não pode, só uma questão cultural mesmo, a gente respeitar a lei do trânsito. A gente aprende isso lá na provinha. Eu lembro, ó, foi um dia desses. Aí eu lembro que a gente aprende isso na prova, de não colocar o braço para fora, de não atender ao celular, e a gente insiste em atender. E aí agora eu vou passar para outra pergunta, certo? Hoje, o que mais impacta quando o tema é segurança no trabalho na direção? Falando, lógico que a visão que o Ernesto vai ter aí é uma visão macro, né? Certo. A minha visão ela é muito direcionada ao que eu vivencio dentro da empresa que eu trabalho, dentro da BQ. E aí, hoje, realmente, o que está interferindo dentro do negócio, e aí eu digo que não é nem da BQ, é um negócio de eletricidade, é acidente com terceiro, provocado pelo terceiro. O terceiro vem e colide em mim. Ou bateu, encostou, ou deixou de fazer uma manutenção no carro, que a gente não tem controle sobre isso. E aí falta um freio e vem e bate no nosso carro. Enfim, são N situações que a gente está exposto aí. Então, hoje, um dos maiores ocasionadores de acidente dentro do negócio elétrico é o trânsito com terceiro. E aí eu te pergunto, você falou do emocional, o Ernesto falou do estresse, como que o condutor ele deve proceder num momento como esse? E aí o Ernesto sabe disso melhor do que eu, existe uma coisa dentro da direção defensiva, e aí, na realidade, é meio que separado. A questão da direção ofensiva, que é você saber lidar numa situação dessa. De alguém que vai bater em você, de se sair de uma situação que vai envolver outras pessoas e trazer um acidente mais grave.
Então, a dica que pelo menos eu passo aí para as minhas equipes, cara, vamos investir em direção ofensiva também. Tem a direção defensiva, mas vamos investir na direção ofensiva, que é você saber, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, você tem que estar preparado, né? Retrovisor, olha muito no retrovisor, tem ponto cego? Tem, mas tua visão ela vai estar triplicada aí, e você sabendo posicionar os retrovisores, tua visão do campo, do cenário vai ser muito melhor. Tu vai ver muito mais. É melhor você ver 99% do que não ver nada. E aí você consegue evitar porque você está vendo. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Ernesto. Ernesto, quando você falou que está sempre acompanhando os motoristas na BK, que tem treinamento, que tem curso, o que eles mais se queixam e o que é que você mais escuta e tem passado para eles como dicas, como uma forma de melhorar no trânsito ou de contribuir com a direção defensiva? Uma coisa importante é que eles têm que entender que eles não conduzem sozinhos. Por mais que a BQ os prepare, por mais que a BQ traga um agente de trânsito dentro da empresa, eles não estão sozinhos. E as pessoas vão errar na frente deles. Isso é importante, ter esse conceito de direção defensiva bem massificado, para que ele, diante de uma situação de risco, ele possa antever o perigo e conseguir se livrar daquela situação. Coisa importante é entender que na maioria das vezes eles compartilham veículos e eles não têm o mesmo tamanho. Então, ergonomicamente, ele vai ter que fazer esse ajuste do banco, dos retrovisores, para que a garantia da segurança dele seja firmada. Bacana. Eu vou para a nossa última pergunta, tá? Mas eu ainda tenho algumas coisas aqui que eu quero saber. As dicas para uma condução segura no trânsito. Vou começar com o Ernesto. Ernesto, quais são essas dicas para uma condução segura? Você já falou dos bancos, dos retrovisores, mas o que mais pode ser lembrado para que tenha mais segurança no trânsito? A questão dos equipamentos obrigatórios. Então, a obrigação do condutor verificar a condição, o estado do veículo. Então, há uma frequência que os condutores param na blitz, e na blitz é que ele vai verificar que o sistema de iluminação dele está com algum defeito. Então, antes de colocar o veículo, ele tem que fazer essa prévia verificação. Verificar se o seu cinto de segurança não apresenta nenhum dano, porque o cinto de segurança ele não evita acidente, mas em caso de acidente, ele é um protetor da sua vida. Então, ele tem que estar em bom estado. Então, se o fecho não está fechando de forma correta, se ele apresentar algum dano, se o teu freio ele já está apresentando alguma falha, então já é um indício para que você possa levar o seu veículo a uma oficina para que ele possa receber a manutenção adequada e garantir a sua segurança. Não vai levar. Sem falar de farol, né? Isso. Sem falar de farol, agora com a chuva, os limpadores, né? Perfeitamente. A questão dos limpadores, a questão dos faróis, a questão do estado da viseira para os motociclistas, né? Então, o motociclista ele anda com a viseira levantada, muitas vezes por quê? Porque a viseira dele não está em bom estado. Está muito arranhado, está muito puxado, e realmente fica desconfortável andar com a viseira baixa. Que não é equipamento caro, a troca da viseira. Certo. E você, Thiago, quais são as dicas que você fala para as suas equipes? Ju, só complemento que eu acho que a colocação da Ernesto foi perfeita, certo? Porque ele nada mais é do que o que ele, trocando em miúdos o que o Ernesto falou, conhece teu carro, conhece teu veículo, teu equipamento de trabalho, teu equipamento de lazer com a tua família. Porque se você conhecer realmente o que você está conduzindo, o que você está transportando, se você é dono, se você conhece, você vai saber se tem algum problema ou não. E não só depois que acontece algum problema. Então, eu vejo que a questão ainda só complementando, né? Eu vejo que a questão ainda do distanciamento entre veículos é um ofensor, certo? Tem a história do 1001, 1002, a história dos 3 metros. Eu gosto de simplificar isso quando eu estou fazendo treinamento de direção defensiva. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, E aí melhor. vem toda a questão, como o Ernesto falou e como é bem lembrado, há uma diferença entre os tamanhos dos veículos, Sim. né?
Então, um cuidado ainda, assim, eu sou condutora de carro, né? Então, eu olho para uma moto, eu tenho medo, eu olho para um caminhão, eu tenho medo, meu Deus, eu acho que eu jamais conseguiria dirigir. Então, tem toda uma questão da visão, de você ter noção do tamanho do que você está conduzindo. E tudo interfere, o tamanho, o peso. E os nossos caminhões, principalmente, andam aí alguns pesados, porque levam poste, levam alguns materiais que são extremamente pesados. E isso até na questão da frenagem. A frenagem em si, se você não tiver uma distância boa, você vai sim fatalmente colidir com alguém. E às vezes, né, que a gente já observou, até o Ernesto trouxe uma situação legal, que foi dos motociclistas, em um dado treinamento que nós fomos fazer com o pessoal que conduz as motos da BQ, o pessoal, vários anos de habilitação, mas a forma de frenagem deles, tanto do carro quanto da moto, estava inadequada. Ou seja, a cultura. A cultura, eles sempre quando iam frear, mãozinha na embreagem, ou pezinho na embreagem. Para frear você não precisa. Para fazer uma diminuição, ou para parar o carro, ou para passar uma marcha, ok. Mas para frear, não. Tanto que a forma mais segura, e aí o Ernesto vai até me corrigir, né? Eu vi isso num estudo, que a forma mais segura de frenagem de qualquer veículo, ou moto ou carro, não é você pisando, e aí já usando a linguagem de condução, né? Você sepando ali o pedal do freio, e sim com vários toques. Que aí você consegue parar, tanto numa pista seca como numa pista molhada, você der vários pisões, você vai pisando, e aí o veículo vai dando livre, várias paradinhas até parar de vez. Então é a forma mais segura, pelo menos foi o que eu vi. Procede, Ernesto. Perfeitamente. E até a tecnologia do freio ABS é exatamente isso que ele Ela colocou. funciona assim. Era isso que eu ia falar. Ela funciona Que eu sinto isso no meu carro novo, eu sinto isso, a diferença, né, dessa frenagem. Bacana. E aí eu gostaria que a gente encerrasse esse nosso bate-papo com uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Mensagem que eu tenho a passar aí para os condutores da BQ, para os condutores, às vezes, a gente está tão envolvido com o negócio, né? Por isso que é bom ter uma pessoa que tem a visão macro, como a do Ernesto. Eu tô falando muito de BQ, mas a essência do Júnior Laranja não é BQ. A essência do Júnior Laranja é profissionais do ramo elétrico. Então a mensagem não é nem para os profissionais da BQ, é para todo mundo. Cuidem de vocês. Protejam quem está próximo. Cuidem do veículo que vocês estão transportando, porque é vidas. E com vidas não tem valor, não tem preço. A vida tem valor, não tem preço. É verdade. Né? Bacana. E você, Ernesto, qual a sua mensagem para quem está nos assistindo? Bom, importante, respeitem as regras, respeitem os limites de velocidade, entendam sobre os seus veículos e dirijam com segurança. E lembra, você tem que voltar para sua família, você voltar para o abraço, que gostoso é voltar para sua abraço. Então, garanta a sua segurança, que você possa ter uma longa vida aí, né? Desfrutar dela. Muito bom, muito obrigada a vocês dois pelo tempo, pela atenção e pelos aprendizados de hoje. E vocês aprenderam hoje sobre direção defensiva. Claro que não é só isso. Hoje a gente fez apenas um esboço do que é tudo isso. Mas eu espero que vocês estejam prestando atenção, porque tem quiz no final, hein? Continuem com toda a programação do Júnior Laranja. A vida, meu amigo, ela é feita de acidentes. Que história é essa que agora a gente tem que ficar evitando acidente? Hoje nós vamos falar sobre essa besteira chamada direção defensiva. Eu, na minha prática, meu amigo, eu entendo uma coisa. A vida, se não tiver acidente, não é vida. Já dizia, meus amigos, só é motoqueiro mesmo. Só é motoqueiro mesmo quem tem esse acidente. Esse aqui foi no quarto anel viário. E aqui eu tava muito doido, esse dia eu já tinha bebido pra caramba. Quando eu caí, eu só levantei e eu tava rodando na moto. Vi o sangue caindo junto com o vento, eu disse, é isso mesmo. Tava quente, o sangue não tava sentindo, era nada. Meu amigo, a vida é assim. Que história é essa? Você vai desperdiçar um monte de coisa na sua vida com essa história de direção defensiva. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não se sinta culpado, não. Não se sinta culpado, não. A direção defensiva
ela quer tirar você das emoções da vida. E a gente coleciona o quê? Emoções, o que é a vida sem isso? Então você, meu cara, tá dirigindo o carro aí da empresa, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua, não é, a culpa é sempre do outro. Você poderia ter evitado, talvez, mas a culpa é sua. Não, a culpa é sempre do outro. Quem já se viu, se tá querendo transferir alguém, avança, a culpa é do outro. A direção defensiva é mais uma balela que tenta colocar na sua cabeça para poder te colocar dentro de um conjunto de regras, e aí já basta. O que a gente tem que fazer na rua ainda tem que ter regra no trabalho, meu amigo. É o seguinte, teve um problema com direção, joga a culpa no outro. Joga a culpa no outro. E outra, tem esse negócio de dirigir, você dirige de qualquer jeito. Eu dirijo melhor embriagado. Eu dirijo muito melhor embriagado. Parece que meus sensores aqui aumentam. Então essa história de negócio de... que eu já disse pra vocês. Motoqueiro bom é quem tá, ó, com a cicatriz. Piloto bom é esse, né, mano? Que afinal, como é que a gente vai contar nossas histórias se elas não estiverem marcadas no corpo? Fica aí a dica pra vocês. Eletrofeio, como sempre, vem surpreendendo do que a gente não deve fazer, hein? Eu gosto de lembrar para vocês não esquecerem, porque a gente ri, mas é preciso lembrar e ter consciência do que é certo e do que é errado. Tá prestando atenção em tudo? Tudo mesmo, porque caso você tenha perdido alguma coisa, volta aí, recapitula que tem quiz, não pode esquecer, tem quiz na plataforma. O que te motiva a trabalhar com segurança? A BIQ está promovendo um concurso de foto Pacto pela Vida na campanha Junho Laranja. Você pode responder a esta pergunta mandando a foto da sua família, dos seus amigos, enfim, de tudo aquilo que te motiva a trabalhar com segurança. A campanha vai até o dia 25 de junho e você pode enviar através deste número. E até logo mais, a gente vai encerrando aqui mais um episódio da campanha Junho Laranja Especial Pacto pela Vida, edição 2024. E eu agradeço a presença aqui do Thiago Freitas, da BIQ, e também do Ernesto Almeida, da MT Eusébio. Muito obrigada a vocês, muito obrigada por toda a atenção. Agradeço também a você que está nos assistindo e a todas as bases da BIQ que vem conferindo toda a programação do Junho Laranja. Até a próxima!